Olá, meu nome é Robson Ricardo Teixeira, eu sou professor e pesquisador do Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa, e neste pitch eu vou apresentar parte dos resultados relativos ao projeto APQ 0295717, financiado pela FAPEMIG, e cujo título é Síntese de derivados 1,2,3-triazólicos do eugenol e da vanilina e avaliação de suas atividades leishmanicida. Reitero que este trabalho ele foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, dentro do grupo de síntese e pesquisa de compostos bioativos, o qual eu sou coordenador. Bom, uma vez que este projeto está relacionado à atividade leishmanicida, eu achei mais adequado começar a gravação desse pitch falando sobre o que vem a ser leishmaniose, ou até melhor, leishmanioses. Esse termo ele é utilizado para definir um grupo de doenças causadas por protozoários pertencentes ao gênero Leishmania. Bom, mais de 20 espécies de Leishmania, tá, de parasitos pertencentes a este gênero, causam essas doenças, conforme eu disse, conhecidas como leishmaniose. E as leishmanioses, elas são um importante problema de saúde pública, uma vez que dados da Organização Mundial de Saúde mostram que cerca de 380 milhões de pessoas estão em risco de infecção pelos parasitos, com uma estimativa de 0,7 a 1 milhão de novos casos surgindo anualmente. Essa doença ela é endêmica em vários países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. A transmissão dessas doenças, ela se dá por este mosquito, aqui mostrado, chamado de mosquito palha, em alguns lugares também conhecidos como birigui, e as manifestações clínicas das leishmanioses, elas podem ser deste tipo aqui mostrado, que são chamadas de leishmanioses tegumentar, tá? E elas são caracterizadas pela presença da formação de úlceras na pele, né? E essas úlceras, muitas vezes, elas são desfigurantes, tá? E nós temos também a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave da doença. Ela ataca, né, vísceras dos pacientes, como o aparelho digestivo, e neste caso, se ela não for tratada, as leishmanioses, no caso visceral, elas podem ser fatais. Bom, dito isso, a pergunta que se coloca é: há tratamentos disponíveis para as leishmanioses? Bom, não há nenhuma vacina disponível. E os medicamentos e o tratamento dessas doenças é feito via administração de medicamentos. Os medicamentos de primeira escolha são os chamados antimoniais pentavalentes, como, neste caso, essa substância que está mostrada, conhecida com o nome de glucantime e comercializado, tá? Bem como também o pentostan, que é, como pode ser percebido, um composto à base de antimônio. Então, esses são os medicamentos de primeira escolha para o tratamento das leishmanioses. No Brasil, no caso do nosso Sistema Único de Saúde, esses também são os medicamentos de primeira escolha para o tratamento das leishmanioses. Nós temos outras opções terapêuticas, como, por exemplo, a paramomicina, pentamidina, anfotericina B e miltefosina. Bom, embora existam todas essas opções, todas elas têm problemas sérios relacionados à administração desses fármacos, desses medicamentos. Por exemplo, esses problemas envolvem
desenvolvimento de resistência dos parasitos aos medicamentos. Algumas opções, né, como a anfotericina B, ela foi desenvolvida numa composição, numa formulação lipossomal, tá? E, neste caso, embora ela seja uma opção disponível no mercado, seu custo é bastante elevado, podendo chegar de R$ 24.752 até R$ 28.285,20, segundo os dados mais recentes. Esses fármacos também, eles têm severos efeitos colaterais. No caso da anfotericina B lipossomal, os seus efeitos colaterais eles foram bastante diminuídos, tá? Nessa formulação lipossomal, mas o preço é muito alto. Existe problema também na administração desses medicamentos, que tipicamente eles são feitos por injeções, né? Sejam elas intramuscular, em alguns casos intravenosa, e tipicamente o tratamento com esses fármacos eles são de longo período. Muitas vezes esses tratamentos requerem internação hospitalar. Então, esses são sérios problemas relacionados, então, a todos esses fármacos que foram mostrados. Daí, há uma necessidade de desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o tratamento das leishmanioses. Bom, e a leishmaniose, é importante que se diga, essa é uma publicação recente, tá? Que dessas doenças parasitárias, ela é a segunda doença em termos de importância no mundo, perdendo apenas para a malária. Então, essa informação reforça, né, que é uma doença é um importante problema de saúde pública. Há tratamento para elas, mas para essas leishmanioses, mas com todos aqueles problemas que foram mencionados. Bom, buscando então desenvolver alternativas, né, tratamentos alternativos para a leishmaniose, o meu grupo de pesquisa, ele começou a focar nesta substância que está aqui mostrada. Essa substância é conhecida como eugenol. O eugenol, ele é o principal componente do óleo essencial do craveiro. O craveiro é essa árvore bastante bonita que está aqui mostrado, e ela produz flores, e dessas flores, a partir dela, ela produz também esses brotos, vamos chamar assim, que é chamado, né, popularmente aí de cravo da Índia, mas são botões florais secos da árvore do craveiro, que são comercializados como condimento, especiaria, enfim, e a partir desses botões florais, é possível você obter um óleo de aspecto amarelo claro, e esse óleo, né, chamado de óleo essencial extraído dos botões florais secos da árvore do craveiro, a composição majoritária dele é eugenol, cerca de 80% a 90% do óleo. Bom, o eugenol, ele tem várias atividades biológicas, e dentre elas, uma atividade biológica descrita para o eugenol é a atividade leishmanicida, ou seja, ele tem efeitos sobre os parasitos, né, causadores das leishmanioses. Só que produtos naturais, como o eugenol, ele é uma substância de origem natural, tá? Eles podem ser quimicamente modificados em laboratório para aprimorar uma atividade biológica já relacionada a esta substância. E aí, a nossa hipótese de pesquisa foi: se nós modificarmos o eugenol, introduzindo em sua estrutura grupos 1, 2, 3 triazólicos, será que nós podemos obter novos compostos, vamos chamar assim, híbridos, do eugenol, com este tipo de funcionalidade, com esse tipo de grupo, chamado de 1, 2, 3 triazol? Será que os compostos que nós podemos obter a partir dessa combinação teriam atividade leishmanicida?
Então, esse foi o nosso problema de pesquisa. A literatura, ela mostra que compostos 1, 2, 3 triazólicos, tá? Já há relatos na literatura de atividade leishmanicida de compostos contendo este fragmento, esse tipo de grupo em suas estruturas. Bom, dito isso, nós fizemos essa investigação, e essa investigação, ela resultou no nosso primeiro produto, vamos chamar assim, né? Resultante dessa pesquisa, que foi este artigo publicado no European Journal of Medicinal Chemistry, onde a gente descreve a síntese e avaliação da atividade leishmanicida de compostos derivados do eugenol, mas apresentando a funcionalidade 1,2,3-triazol. Obviamente, nós tivemos que fazer a síntese desses compostos. E toda a parte de síntese, ela foi desenvolvida pela doutora Poliana Aparecida Rodrigues Gazola, que na época ela estava como estudante de mestrado no programa de pós-graduação em agroquímica da Universidade Federal de Viçosa, onde eu atuo como orientador. Então, em termos da síntese, nós pegamos o eugenol, convertemos este eugenol em alquinos terminais, composto 2 e composto 4, então todos eles têm essa funcionalidade aqui, ó, uma tripla insaturação, e em seguida nós tomamos então estes compostos, né, o composto 2 e o composto 4, representado aqui genericamente deste modo, e fizemos reações onde nós introduzimos o grupo 1,2,3-triazol a partir de substâncias desse tipo aqui, ó, que elas são chamadas de azidas orgânicas. Elas têm esse grupo N3 e são chamadas de azidas orgânicas. Essas reações hoje, onde nós temos um alquino terminal e uma azida orgânica produzindo um 1,2,3-triazol, neste caso, tá? Essas transformações são chamadas tipicamente na literatura de reações clique, ou também reações de cicloadição 1,3 dipolar entre um alquino terminal e uma azida orgânica, sendo esses processos catalisados por espécies de cobre 1. Bom, conforme nós podemos ver neste slide, uma variedade de compostos foram produzidos, onde nós introduzimos vários grupos funcionais nesta posição mostrada, né? No caso de grupos R nesta posição, nós teremos hidrogênio, nós incluímos halogênios, iodos, grupos nitro, grupos metoxila, grupos contendo flúor e grupos metilo. Isto foi feito para avaliar o efeito que esses grupos, né, eles podem ter na atividade biológica. Além desses compostos, com todos esses grupos, esses outros compostos aqui também, eles foram preparados. Repare que, neste caso, essa cadeia conectando a porção eugenol ao grupamento 1,2,3-triazola tem apenas um carbono. Mas nós também preparamos compostos onde essa cadeia ela tem 3 átomos de carbono, né? Então, esse conector entre a porção eugenol e a porção 1,2,3-triazol, ela é mais longa, porque nós queríamos também avaliar qual era o efeito do tamanho dessa cadeia conectando estes grupos 1,2,3-triazol e o eugenol. Feito isso, então, nós, ao todo, sintetizamos 26 derivados do eugenol, apresentando essa estrutura geral, e avaliamos a atividade leishmanicida desses compostos, e chegamos à conclusão de que esse foi o composto mais ativo. Esse composto, ele apresentou um valor de IC50 igual a 7,4 micromol por litro contra uma forma do parasito que é chamado de promastigota, é uma forma extracelular, digamos assim, tá? E o IC50 obtido para a forma amastigota, que é a forma intracelular, é a forma que efetivamente causa a doença, ela foi igual a 1,6. Nós também avaliamos o efeito desse composto contra macrófagos, que são células de defesa do nosso corpo,
E os compostos em baixa citotoxicidade, o IC50 mais alto, indica uma baixa toxicidade desses compostos contra essas células, né, do nosso organismo. Isso é uma importante vantagem, porque o que se deseja é que o composto ele tenha atividade frente ao parasita, inibindo o seu desenvolvimento, o seu crescimento, mas nós não queremos que a substância, né, o possível medicamento seja tóxico para as células. Neste caso, nós demonstramos que esses compostos têm baixa toxicidade. E aí, se nós dividimos este valor por este, 211,9 por 1,9, nós obtemos um valor que é chamado de índice de seletividade, que é chamado aí também de janela terapêutica. Bons valores de índice de seletividade, conforme a literatura, eles devem ser maior ou igual a 10. Esse composto ele apresentou um índice de seletividade de 132,5, o que aponta que esse composto ele possui segurança, né? Ele, pelo menos assim, ele tem potencial segurança para para continuar o seu desenvolvimento como um possível fármaco, um possível medicamento para o tratamento das leishmanioses. Bom, aí nós continuamos a explorar, né, estes compostos, e aqueles ensaios que eu mostrei, aqueles resultados que eu mostrei, eles foram conduzidos in vitro, tá? Mas foi feito também um estudo em vivo, né, e mostrou-se que este composto anterior, que eu havia chamado a atenção que foi o mais ativo, esse composto também, ele demonstrou ótimo efeito leishmanicida em vivo. Nós exploramos também aquela série de compostos, né, derivados do eugenol, para ver se eles poderiam apresentar outro tipo de atividade biológica, né, valorizando esse tipo de substância. E aí nós encontramos que, neste caso, esses compostos também, alguns derivados, possuem um efeito bastante interessante de atividade antiviral contra o chamado vírus do oeste do Nilo. E, finalmente, neste trabalho também com os recursos, né, do projeto, nós fizemos um ensaio de avaliação de atividade citotóxica contra células de câncer desses compostos. Conseguimos também uma publicação, embora a atividade citotóxica seja apenas moderada para esse grupo de substâncias. Bom, nós, mais recentemente, nós decidimos explorar uma substância similar ao eugenol, que nós vamos chamar de análogo aqui, né? E este análogo seria o ortoeugenol. Estamos interessados em saber se este ortoeugenol, que é um análogo, se ele poderia fornecer compostos com maior ou melhor atividade, maior ou pior atividade biológica do que os compostos que eu mostrei anteriormente. E então, utilizando o ortoeugenol, que foi obtido a partir do guaiacol, nós então sintetizamos nada mais, nada menos do que 22 análogos ao eugenol, né? Contendo também esse grupo 1,2,3-triazol. A atividade leishmanicida foi avaliada, in vitro neste caso, e achamos que esses dois compostos, que estão aqui mostrados, foram os mais ativos. E os resultados dessa publicação foram também descritos, os resultados dessa investigação, foram também descritos na literatura. Bom, aí, uma outra substância que o nosso grupo de pesquisa tem utilizado para desenvolver potenciais compostos com efeito leishmanicida é a vanilina. Repare que a vanilina ela tem uma certa similaridade estrutural com o eugenol. Industrialmente, a vanilina ela pode ser obtida a partir do eugenol, de acordo com essas etapas, ou a vanilina pode ser obtida a partir também do guaiacol. Em termos de fonte natural, a vanilina ela é uma substância natural, conforme eu disse, pode ser até obtida por fontes industriais,
mas ela é encontrada em orquídeas, como esta orquídea que está mostrada aqui. As vagens desta orquídea, elas são consideravelmente ricas em vanilina, e é talvez a principal fonte natural desta substância. Nós já estávamos cientes de que havia alguns relatos sobre a atividade leishmanicida da vanilina, e aí, tomando até a similaridade dela com o eugenol, enfim, nós decidimos investigar se ela tinha potencialidade, além dessas outras aqui mostradas. Repare que a vanilina ela tem uma série de efeitos associados a ela, como, por exemplo, atividade antiviral, de proteção dos rins, né, atividade nefroprotetiva, neuroprotetiva, enfim, várias atividades interessantes. E uma atividade que é descrita na literatura, mas não está inclusa aqui, é a atividade leishmanicida. Bom, pensando nisso, né, a mesma discente que eu havia citado anteriormente, a Poliana, a doutora Poliana agora, né, durante o seu treinamento no doutorado, ela desenvolveu compostos também, 1,2,3-triazólicos, derivados da vanilina. E nós avaliamos o efeito leishmanicida desses compostos também. Neste caso, a estratégia de síntese dos compostos é bastante similar. Então, nós partimos da vanilina e fizemos, né, alquinos de cadeia mais curta e alquinos de cadeia mais longa a partir da vanilina. E, utilizando esses alquinos, nós fizemos também, né, reações click, aquelas mesmas transformações que eu citei anteriormente. E, a partir destas reações cliques, nós obtivemos vários compostos, variando aqui os tipos de grupos presentes nesta posição, para que nós pudéssemos avaliar qual o efeito que esses grupos têm na atividade leishmanicida, bem como também, né, qual é o efeito que a variação do comprimento da cadeia provoca nessas atividades. Bom, aí, neste caso, o composto mais ativo, né, ele foi um composto de cadeia carbônica mais curta, mas apresentando o grupo isopropila. E, neste caso, este composto mais ativo, ele apresentou um IC50 de 1,1, quanto à forma promastigota. Quanto à forma amastigota, ele apresentou um IC50 de 4,2. E esses compostos também, eles possuem baixa citotoxicidade para células de macrófagos. Considerando que essas atividades são atividades satisfatórias, só para se ter uma ideia, a literatura mostra que compostos que têm valores de IC50 abaixo de 10 micromol por litro são considerados promissores. E, neste caso, nós temos um composto promissor, que é esta molécula que está mostrada aqui, derivado da vanilina. Levando isso em conta, nós, então, solicitamos um pedido de proteção patentária desses compostos, né? Esse pedido, conforme vocês podem ver aqui, ele foi feito no ano de 2023. E estamos aguardando aí se esse pedido se a patente será concedida. Bom, só que, similarmente ao que nós fizemos para vanilina, nós fizemos, para o eugenol, nós fizemos também, desculpa, outras avaliações buscando valorizar esses compostos. E aí, nós fizemos a avaliação da atividade desses compostos contra o Zika vírus e encontramos que esta molécula, ela foi o derivado mais ativo neste caso, com os valores de IC50 frente ao Zika vírus de 27, um IC50 frente às células vero, que são células células sadias, e aí a citotoxicidade também foi muito, muito baixa, eles não são tóxicos para esse tipo de célula, né, o que é bastante interessante, e o índice de seletividade obtido neste caso foi maior do que 10, 12,34,
uma molécula também interessante aí do ponto de vista de atividade antiviral. Bom, no caso desses ensaios, né, contra o Zika vírus, os ensaios biológicos de pré e pós-tratamento, ensaios de inibição de internalização e adsorção, análise cinética, de microscopia, enfim, várias avaliações que foram feitas mostram que este composto ele atua de modo a bloquear a infecção pelo vírus Zika. De modo que este composto ele faz isso atuando sobre a partícula viral. Então, este é considerado aí, né, de acordo com nossos estudos, o modo de ação que este composto tem contra o Zika vírus. Nós também exploramos, tá, a atividade fungicida de derivados da vanilina, e isto resultou na publicação deste artigo aqui também, mostrado, onde nós evidenciamos a potencialidade deste tipo de derivado da vanilina como fungicida. Dando continuidade à exploração da vanilina como possível leishmanicida, né, como uma fonte promissora de compostos com atividade leishmanicida, nós, então, desenvolvemos a síntese de novos compostos. Desta vez, nós utilizamos a vanilina, transformando ela num derivado contendo um anel de epóxito. Esse anel de epóxito sofreu abertura com azida de sódio, resultando nesta nova azida, e esta azida sofreu reações clique com alcinos terminais, gerando derivados da vanilina, apresentando esta estrutura. Esse trabalho foi o trabalho de mestrado desenvolvido pela discente Samira Soares Santiago, que agora está fazendo o doutorado. Bom, vários compostos foram sintetizados e tiveram as suas atividades leishmanicidas avaliadas. Dentre os compostos, os que mais se destacaram foram esses dois compostos aqui, chamados de 3S e 3T neste caso. Com relação a estes compostos, num primeiro momento, a avaliação in vitro resultou nessa publicação, e essa avaliação mostrou que os compostos eles têm efeito tanto em parasitos causadores de leishmaniose tegumentar, aqui chamada de leishmaniose cutânea, são mais ou menos sinônimos, né? Bem como contra a leishmaniose visceral. E aqui, inicialmente, mostrou-se também que esses compostos 3S e 3T, enfatizo isso, resultados in vitro, esses compostos 3S e 3T, eles têm efeito imunomodulador. Então, eles ativam, né, o sistema de defesa das células, que defendem o nosso corpo contra a invasão dos parasitos. E essa é uma característica extremamente importante quando se considera o desenvolvimento de fármacos de novos compostos para o tratamento das leishmanioses. Bom, aqui nós temos alguns dados. Esses dados são os dados do efeito desse composto 3S e 3T contra as formas promastigota. E aí os valores de IC50 estão aqui mostrados, né? Para Leishmania infanto, Leishmania amazonense e Leishmania brasiliense. Esta primeira espécie, Leishmania infanto, é causadora da leishmaniose visceral, e essa que está aqui é causadora, essas duas espécies são causadoras da leishmaniose cutânea. Em todos eles, né, nós temos valores de IC50 bastante interessantes aqui, próximo a 10 micromolar, em alguns casos próximo a 20, enfim. Tudo bem, inferiores, né, aos valores de IC50 da anfotericina B, mas não devemos esquecer que a anfotericina B, ela é um dos fármacos que é utilizado no tratamento das leishmanioses, com diversos efeitos, tá? Inclusive de toxicidade. E esses compostos 3S e 3T, eles apresentam baixa toxicidade.
Foi feito também o estudo, né, não somente contra a forma pró-mastigota, bem como a forma amastigota. Novamente, os valores de IC50, que são maiores, né, do que os valores da anfotericina B. Anfotericina B, né, ela é um fármaco padrão para tratamento de leishmaniose. Então, os nossos compostos tiveram atividade inferior em termos de atividade leishmanicida, mas enfatizando que esses valores são valores bem interessantes e que os nossos compostos 3S e 3T têm baixa citotoxicidade, toxicidade para células, tá? Bom, está aqui mostrado, né, a toxicidade contra as células, conforme eu já havia dito, extremamente baixa, e aí quando você compara com a anfotericina B, você percebe, né, que a toxicidade da anfotericina B para células, ela é muito maior do que dos compostos 3S e 3T. Em termos desses valores de C50, CC50, a história é, quanto mais alto este efeito tá, quer dizer que quanto mais alto esse valor menor é o efeito. Então, se nós temos esses valores aqui bem mais elevados do que a anfotericina B, são valores contra a célula, né? Perdão, são valores do efeito desse composto contra a célula, a toxicidade deles é muito baixa para as células. Isso é uma grande vantagem. E aqui, nesta última tabela, a gente traz tá, os valores de índice de seletividade contra as espécies. E aí, os nossos compostos, repare, todos eles estão com valores de índice de seletividade acima de 10, que, conforme eu já havia salientado, é uma característica desejável, enquanto a anfotericina B, somente no caso da Leishmania brasiliensis, que foi acima de 10, em todos os outros casos, conforme vocês podem ver, o índice de seletividade ele é menor do que 10. Bom, o mecanismo de ação desses compostos 3S e 3T, ele foi avaliado em Leishmania infanto, conforme eu disse, é aquele tipo de Leishmania que causa a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave, e aí os ensaios mostram que esses compostos, eles alteram o potencial de membrana mitocondrial do parasito, eles levam à produção de espécies reativas de oxigênio, ao aumento de corpúsculos lipídicos e alterações no ciclo celular. Todas essas alterações levam à morte do parasito. Além disso, eu já havia destacado, um ensaio preliminar in vitro mostrou que esses compostos eles são imunomoduladores, pois eles estimulam a produção de interleucina 12, neste caso, né, eles aumentam a produção de interleucina 12, mas apresentam níveis mais baixos de interleucina 10. Isso sugere um tipo de resposta imunológica do tipo TH1 in vitro, que é, né, aumento aí vamos dizer assim, do efeito, né, de controlar esses parasitos. Essa é uma resposta interessante neste caso. Esse estudo foi feito, o que eu queria dizer aqui, aumento da atividade imunomodulatória, o que é bom. Bom, todos esses efeitos eles foram avaliados in vitro, mas nós também, recentemente, publicamos resultados dos efeitos in vivo, tanto desses compostos 3S e 3T para Leishmania amazonense, neste caso, causadora da leishmaniose tegumentar, quanto para leishmaniose visceral. E os resultados in vivo também mostram que a atividade desses compostos elas são bastante interessantes e bastante promissoras. Tendo isso em vista, nós também solicitamos um depósito de patente, um pedido de proteção patentária, haja vista que nós julgamos que são compostos promissores para o desenvolvimento de atividade leishmanicida. Caminhando já para o fim desse pitch, eu destaco que o desenvolvimento deste projeto, ele resultou na publicação de 12 artigos, tá? Eu mostrei alguns deles aí, mas foram ao longo do desenvolvimento do
projeto, a utilização desses recursos. Foi possível nós publicarmos 12 artigos, sejam eles em periódicos nacionais e internacionais. Foram feitos 2 depósitos de patente, foram publicados 4 capítulos de livros também relacionados à temática vinculadas ao projeto, e foi feita a minha apresentação de um trabalho em um congresso científico. Tá? Todas essas publicações, os comprovantes dessas publicações foram encaminhados à FAPEMIG na prestação de contas feita online, de modo online. E, é claro, esse projeto também, o desenvolvimento dele, contribuiu para a formação de recursos humanos. Conforme vocês puderam ver ali, apenas foram mostradas 2 discentes que estiveram envolvidos, né, nesses projetos, mas outras pessoas também trabalharam aí, e isso nos deixa muito felizes, porque o projeto contribuiu para a formação de recursos humanos qualificados no estado de Minas Gerais. Bom, eu destacaria, dentre esses 12 artigos, né, além dos outros que eu mostrei, eu gostaria de destacar este artigo que está aqui, que foi publicado no ano de 2020 e 2022, onde derivados triazólicos do eugenol contendo flúor, eles foram bastante interessantes e tiveram atividade fungicida avaliada contra um tipo de fungo que causa uma doença no mamão chamada de antracnose. E aí nós fizemos a síntese de 11 compostos apresentando esse tipo de estrutura geral. Esses compostos foram avaliados contra o fungo causador da antracnose do mamoeiro, tá? Este correspondeu ao derivado mais ativo, com este valor de EC90, que é um tipo de parâmetro, né, que é utilizado para avaliação de atividade fungicida, tá? E os resultados deste trabalho, eles chamaram a atenção e foram capa da revista JBCS, tá? No volume 33, no ano de 2022. Eu termino agradecendo muito, né, aos meus parceiros que nos ajudam aí no desenvolvimento de ensaios biológicos. São muitos parceiros de diversas instituições, então eu deixo aqui o meu sincero agradecimento. Sem a ajuda deles não seria possível desenvolvermos trabalhos como esses que foram mostrados aqui. Agradeço também a todos os meus orientados que me ajudam imensamente, porque eles é que vão para o laboratório, né, desenvolver as hipóteses, desenvolver as ideias, tá? Então, eu não botei nomes em particulares, mas o meu profundo agradecimento a todas essas pessoas aí, pessoas brilhantes, pessoas que me ajudam muito, né, no desenvolvimento dessas pesquisas. Por fim, eu gostaria também de agradecer à Universidade Federal de Viçosa, onde eu me formei como químico, fiz o meu mestrado e hoje sou professor, uma instituição que eu tenho um orgulho e um amor imenso por ela. E não posso deixar também de agradecer a FAPEMIG, que pela concessão de recursos a este projeto, né, com esses recursos é que tornou possível o desenvolvimento de todo este projeto. E a todos vocês que, de alguma maneira, ouvirem este pitch, eu agradeço a atenção. Obrigado.